hoje eu queria, no tempo que a gente tem, falar uma coisa que é importante, que tem a ver com a criação do gênero. Deus decidiu, na criação do ser humano, criar um homem com 2 gêneros. Por que isso é importante? Porque nós estamos lutando com isso diariamente em nosso mundo que vivemos. Então, nós vamos ver a origem aí do gênero. Você está tendo uma foto minha ou do quadro? Né? Vamos ler aí e a gente volta. Então, no capítulo 1 de Gênesis, nós já lemos o capítulo inteiro, mas eu queria focar no versículo 26 hoje, que é quando Deus toma a iniciativa de criar o ser humano. Tá? Aqui não tem como eu fazer a mãozinha aparecendo, mas sublinha aí a palavra façamos. Quando no versículo 26, 26, façamos. Então, é a primeira vez que na narrativa da criação, a gente fica sabendo que tinha mais de uma pessoa envolvida. A gente não sabia disso. Quem é essa pessoa? Olha, como Deus não tinha criado ninguém ainda, só pode ser alguém da Trindade. Tá bom? Nós vimos na semana passada que Deus já havia criado os anjos, antes dele criar os céus e a terra. Lembra-se disso? Você lembra qual é o versículo que eu usei para provar isso? Você lembra, Silvana? Jó, quanto? Versículo não lembra. 38, versículo 4 a 7. Lá fala que os anjos estavam assistindo, e não só assistindo, estavam fazendo bagunça, né? Estavam vibrando, estavam se alegrando com a criação. Tá? Então, isso mostra que em algum momento, eu não sei quando, Deus já havia criado os seres angelicais antes de começar isso aqui. Tá? Será que eu falo isso? Bom, Ezequiel capítulo 28, anote aí para você ler hoje à tarde, é um texto que fala sobre a queda de um homem chamado o rei de Tiro, uma cidade. E a maneira como foi descrita a queda do rei de Tiro é uma maneira para você entender também a queda de Satanás. 28, Ezequiel 28, leia isso depois. E na descrição que é feita lá em Ezequiel, é Deus que revelou para Ezequiel isso, ele fala sobre a queda do rei de Tiro. E, aliás, a gente podia até ler agora, que isso é importante, tem a ver com isso aqui, tá? Mas a gente vai aguardando vou ler e orar, a gente já está aqui, né? Vamos orar antes de a gente prosseguir. Senhor, abençoa-nos mais uma vez com a compreensão da Tua Palavra e ajuda-nos a entender de maneira que isso fique para sempre na nossa mente. Oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 28, se você anota na sua Bíblia, já deixa lá em Gênesis anotado para Ezequiel 28, no cantinho aí de Gênesis 1, 26. Mas Ezequiel 28 conta, é uma palhinha do que aconteceu antes de nós estarmos aqui nesse planeta Terra. E só para vocês verem como é interessante esse relato, Ezequiel 28. Como eu disse, a profecia em Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. E por que, reverendo, que eu estou usando isso para falar que é a queda de Satanás? Se a Bíblia está falando que é a queda do rei de Tiro. É porque o modo como ele descreve, vocês vão ver aqui, fala de uma cena que aconteceu antes, né, de haver céus e terra. Então veja lá, assim diz o Senhor, Ezequiel 28, estou lendo. Visto que com o seu coração, o coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento, no coração dos mares, sendo você um simples homem e não Deus, ainda que pense no seu coração, é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, não é, né? Não é mais sábio do que... que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata,
que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros e... eu estou querendo achar que... versículo 12 já vamos para o ponto onde ele fala, versículo 12. Assim diz o Senhor, você era o modelo da perfeição. Olha só, é nesse ponto que a gente crê que ele não está falando mais do rei de Tiro, mas ele está usando o modelo como Satanás caiu para mostrar a queda do rei de Tiro. É quase, gente, como se, vamos dizer que eu estivesse aqui querendo mandar na igreja de Santo Amaro, e aí o Ribeiro viesse falar para mim, olha, você está montando no cavalo, levantando a espada e falando independência ou morte. Quem é brasileiro sabe do que o Ribeiro está falando. Ele está aplicando isso para mim, mas todo mundo sabe que essa cena que ele descreveu já aconteceu no passado. É do Dom Pedro proclamando a independência do Brasil. Mas ele está aplicando isso para mim, para descrever o que eu estou fazendo. Então, semelhantemente, profeta Isaías, mandado por Deus, está usando uma descrição que todo mundo já sabia na época que era aplicada à queda de Satanás, para descrever a queda desse rei de Tiro. Tá bom? E aí olha só o que ele diz. Versículo 13, é isso que eu queria que você sublinhasse. Está falando de Satanás, ele estava no jardim do Éden, quando ele era perfeito. Ou seja, não é Satanás, mas é o anjo chamado Lúcifer. Ele era parte da criação e ele fez parte das mobílias do Éden, para fazer parte daquilo. Então ele caiu em algum momento, depois que Deus havia colocado ele no Éden. Olha só. E não é sem razão que Satanás aparece no Éden mesmo, para provocar Eva, para tentá-la. Porque ele foi criado e vamos dizer assim, o seu posto de ação era ali no Éden. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos, ele vai falar tudo isso. Versículo 14, olha só, sublinha aí. Você era um querubim. Satanás, ele era um querubim antes de se tornar um Satanás. Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo perfeito. E ele tomou a decisão de se rebelar contra Deus, mas Deus não criou Satanás. Então, e aqui está dito, tu eras um querubim da guarda, que foi ungido, e fala que Deus, eu o estabeleci, você permanecia no monte santo de Deus, e andava no meio das pedras, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que achou iniquidade em você. Interessante isso, né? Deus ter criado esse ser chamado... Como ele chamava antes de ser chamado Satanás, a gente não sabe. A palavra Satanás vem da um substantivo Satã, que em hebraico significa acusador. Só isso, né? Então, Satanás já é a mexida disso aí para o grego, mas o nome de Satanás, antes dele ser Satanás, a gente não sabe, né? Lúcifer já é uma expressão já do latim, que tem a ver com luz, mas enfim, não importa o nome dele. Os irmãos sabem quem é. Então, ele foi criado antes disso aqui, os seres, e ele foi colocado no jardim do Éden ainda como um ser perfeito. A queda aconteceu depois que ele estava ali no jardim do Éden. Por quê? A Bíblia não fala. Fala que ele se rebelou. Eu queria que você chamasse a atenção para uma palavrinha aqui. Vocês viram aqui, no versículo 13, o 14, perdão. Você era um querubim da guarda.
Ah, vocês se lembram que quando, sublinha essa palavra guarda, quem é crente velho aqui, né, igual a dona Enoé, né, que já tem mais de 20 anos de igreja? Eu não sei nada. Não sabe nada? Mas estou brincando, mas você lembra que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, o que ele colocou para guardar a entrada da árvore da vida? 2 querubins. Então, eles guardavam ali. E aqui é dito que Satanás, antes de ser Satanás, ele também era um guarda. Agora, aqui já vem só coisa que eu imagino, não é inspirado, mas é uma conjectura minha. Eu acho que Lúcifer era aquele que era destinado para guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ninguém mexesse nela. E depois de ter caído, ele, em lugar de ser o guarda daquela árvore, se transformou num promotor de vendas da árvore. Venham, né? Pegue da árvore, né? Então, é por isso que quando ele conversa com Eva, ele estava do lado dessa árvore que Deus havia dito para não comer. Tá? Mas isso a Bíblia não fala, isso é só uma conjectura. Então, irmãos, Satanás, os demônios, tudo isso não foi criado lá naquele momento quando a Gênesis 1 fala que havia trevas sobre a face do abismo. Não tem nada a ver com isso. Havia trevas porque não havia luz, só isso. E abismo não tem a ver com inferno, com nada disso. Tem a ver com águas profundas. De volta ao nosso texto aqui, vamos voltar agora para Gênesis e ver o versículo 26 especificamente. É isso que eu queria que vocês atentassem. É uma coisa muito importante porque toca, hoje em dia, nós que somos cristãos, somos desafiados com a questão de gênero. Tá? Então fala que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, por que nós temos 2 braços, 2 pernas, o jeito que nós temos? Então, Deus quis que fosse assim. Quando Ele mandou o seu filho, inclusive, Ele mandou um filho que tivesse a forma de ser humano. Deus poderia ter mandado Jesus Cristo na forma de um alienígena? Poderia, se Ele quisesse. Poderia ter mandado na forma de uma baleia? Poderia. Mas há uma relação entre o ser humano e o ser de Deus. E essa relação, ela foi intencional. Então fala que Ele criou conforme essa imagem. Tá? E outra coisa, fala que Ele criou o homem e a mulher, os criou. Então quem é a imagem e semelhança de Deus? É o homem e a mulher. Não é só o homem não, e nem só a mulher. Tá? E aí que entra a ideia do gênero. Pense comigo. Se eu vou criar um ser, e eu vou colocar como modelo esse ser que eu vou criar, eu vou ter que olhar, bom, ele tem quantos braços? 2, eu vou fazer com 2 braços. Tem quantos dedos? Tem cada mão? 5, ok. Então, vai chegando uma parte que vai tendo modificações. Tá? Os órgãos genitais do sexo masculino são diferentes do feminino. E aí vem a pergunta que as pessoas fazem. Há alguém na trindade do sexo feminino? Eu sei que a igreja de Santo Amaro não ouve essas coisas, esses lixo que tem por aí, mas, irmãos, quando você sai daqui e vai para o seu trabalho, tem gente que ouve de tudo. Esses dias quase que eu parei para bater numa pessoa ali. Estou brincando, mas eu vi que era um rapaz mais nos seus 20 anos, ele estava com a namorada bem mais novinha, e ele estava assim, importunando a menina com coisa relacionada à criação, falando coisas assim, infeliz, né? Deixa a menina em paz, né? Mas as pessoas inventam coisas. Tá? E uma das coisas que ele estava falando é que, você sabia que a palavra espírito é feminina? Vocês sabiam disso? Em hebraico, a palavra espírito, ruhá, é feminino. E aí, o que ele estava falando para ela? Olha só o que ele estava falando. Deus é masculino, o Espírito Santo é feminino,
Então, os dois, Deus e Espírito Santo, deram a luz a Jesus. E a Bíblia fala que Jesus Cristo foi gerado. Pronto, aí estava. E aí ele falou caminhando, e tudo que eu estou falando aqui agora é heresia, mas só para você conhecer esse tipo de conversa. E aí ele concluiu dizendo que as igrejas de vocês, as igrejas presbiterianas, reformadas, eles escondem dos crentes que há um membro da Trindade que é feminino. Então tem uma mulher também, mas lá é tudo só homem, é o homem que manda, é aquele machismo, né, sem limite. E aí entrou para esse lado aí, criticando. E aí a pergunta que fica é, e aí, o substantivo é ou não é feminino? Eu duvido que ele sabia hebraico, ele devia ter ouvido isso em algum lugar, né? Mas nesse sentido, a palavra espírito é realmente feminino. A palavra espírito. Nomes próprios não tem gênero. Então tem um homem que chama Lísias. Ou tem nomes assim, por exemplo, Eli. Você já viu Eli que é homem e Eli que é mulher. Nomes próprios não tem singular e plural. Tem a pessoa que chama João, tem a pessoa que chama Paulos, alguma coisa no plural, mas nome próprio não tem gênero. Então, é um erro, é uma falácia você deduzir do gênero do substantivo que a segunda pessoa da Trindade era realmente uma mulher. Em nenhum local, irmãos, em nenhum local nas Escrituras você vai ver Deus ou uma pessoa da Trindade, quando elas conversaram, mencionando isso. Espírito Santo, a senhora podia trazer aqui alguma... Não fala isso, né? Então, não há uma indicação de que haja gênero. Mas pastor, se não era do sexo masculino, era feminino? Não há nenhuma indicação de que não só a Trindade, mas nenhum anjo foi apresentado como tendo sexo. Você se lembra de alguma... Nem existe a palavra, uma anja aparecendo para algum Abraão, alguém? Não tem. Sempre que seres angelicais aparecem, eles aparecem na forma de um homem. Podemos deduzir disso que todo o exército angelical, todos são do sexo masculino? Não, a gente não sabe, porque essa distinção de sexo, de gênero, não se aplica a seres que não são seres humanos. Inclusive, tem algumas criaturas, tipo algum tipo de rã, que mudam de sexo ao longo, da vida, porque tem vários fatores, mas ser humano é diferente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia de criar o ser humano, homem e mulher, nasceu em Deus. E o que ele quer então? Caminhando para o fim, 11:52. O que ele quer? Já que ele colocou a Trindade como modelo e nos criou como homem e mulher, o link que há entre a Trindade e os dois gêneros que nós temos hoje na raça humana é que há uma diversidade que se preenche. As três pessoas da Trindade são distintas, mas elas não são conflitantes uma com a outra. O projeto inicial da vida conjugal, a ideia de ambos se tornar uma só carne, era que, mesmo sendo uma só carne, fossem pessoas diferentes. Eu não sei o que Deus pensava nisso, porque às vezes eu, por exemplo, morro de calor, minha esposa morre de frio. Se faz dois, uma só carne, pronto. Uma das carnes vai, né? Um dorme debaixo da coberta, o outro dorme por cima da coberta, né? E morre de frio. Então, você juntou as duas carnes, me parece que não foi juntado totalmente. Mas não é nesse nível, irmão. Bom, o gênero humano é um lembrete para a criação, de que o Deus que nos criou é um Deus em três pessoas e elas se coexistem de maneira perfeita e plena. E eles se dão muito bem da eternidade à eternidade. Amém. Nós só temos dois gêneros. Imagina se tivesse três.
Você fosse casado um homem, a mulher e um outro de um terceiro sexo. Imagina o que seria. Com a esposa só já está difícil, imagina se tivesse o terceiro. Então, o projeto de Deus da criação do ser humano é para que ele tivesse 2 gêneros. E essa diversidade é um lembrete da diversidade, da distinção das pessoas da Trindade. Mas elas coexistem de maneira perfeita e plena. E nós, no nosso viver, precisamos, em alguma medida, representar diante do resto do mundo essa unidade que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você se lembra da oração de Jesus? Quando ele esteve aqui na terra, que ele orou pedindo: Pai, faça com que eles amem uns aos outros, para que eles possam dar esse testemunho de que eles são um, assim como nós, eu, tu, o Pai e o Espírito somos um também. Porque aqui embaixo o negócio está pegando fogo. Irmãos, esse é um ponto importante. Gênero, então, não é só questão de mudar de sexo, voltar de sexo, né? Isso aí é uma deturpação completa. Mas há uma grande lição didática que Deus, ao nos criar com 2 gêneros, Ele queria mostrar que o ser humano, ele tem, sim, diferenças que são tão detalhadas, mas que isso mostra que 2 pessoas podem coexistir no matrimônio, sendo pessoas diferentes, mas no vínculo do amor, elas se tornam uma só carne. E isso é apenas uma lembrança de que há também um Deus que nós servimos. Ele também é um Deus triuno, é um Deus que coexiste em 3 pessoas, as 3 são Deus, e há uma paz e há uma harmonia indizível. Então, gênero é muito mais do que ser homem e mulher. Gênero é lembrar que nós somos um ser que fomos criados para apontar para aquilo que Cristo é também. Alguma pergunta sobre isso? Algum comentário, alguma dúvida? Eu não sei, quando já ouviram falar, Deus na Bíblia é descrito várias vezes como sendo uma galinha que põe os pintinhos debaixo das asas. Já viram isso? Então, não seria o caso de Deus também ser do sexo feminino? Existem movimentos de teologia feminista que falam isso. Já que Deus não tem sexo, por que caracterizá-lo como se fosse homem? É porque vocês teólogos são tudo homens. Você fica querendo empurrar isso na gente, goela abaixo, que Deus é homem também. E se ele for uma mulher? Gente, vocês não ouvem isso porque... Mas eu ouço isso demais. As pessoas perguntam, mandam textos longos no meu... Eu nem respondo, né? Porque se eu responder, eu vou criar um parceiro para ficar debatendo no YouTube, essas coisas, nem respondo. Mas as pessoas pensam isso. E as pessoas que não pensam assim é uma minoria, que somos nós. O mundo pensa muita coisa estranha, tá certo? Há muita perversão, há muita deturpação, há muita situação que foge ao nosso controle. Mas hoje eu queria que vocês saíssem daqui com essa certeza. Nós, seres humanos, nós que somos casados, nós estamos numa relação misteriosa. O apóstolo Paulo falou que olha, é um mistério. Porque aqui uma pessoa vai prometer que vai viver do lado do outro para sempre. Quem que faz isso? Do ponto de vista humano, é uma burrice, né? Porque você vai prometer uma coisa dessa, e se daqui a 2 anos a pessoa se transformar numa pessoa intolerável, aí você já está amarrado. Mas não é isso que o apóstolo Paulo vê. A palavra de Deus fala que ele ajuntou que ninguém separe. Sim, essa é uma bênção. Mas o homem não só separa o que Deus ajuntou, mas ele promove várias coisas. Então, essa fala de Deus é uma bênção, que ninguém separe, né? É uma bênção colocada sobre o matrimônio, ok? Essa aula era para ser pequena mesmo, porque já é meio-dia e nós estamos 12h59. É isso, gente. Por hoje, lembre-se
e que gênero é algo que a gente luta bastante hoje em dia. E gênero, eu sempre vejo mais importante do que ser homem, mulher, gay, lésbica, tem tantas outras nomenclaturas. O mais importante é que o gênero humano reflete o nosso Criador. E quando o ser humano, e vocês acham que quem é que está por trás de tudo isso, de querer implantar no ser humano o desejo de querer ser homem, mulher, gay, lésbica, transexual, tudo isso aí? Quem mexe nisso aí vai acabar afetando o quê? Afetando não, manchando o quê? Aquele modelo original de onde nós somos criados. Então, essa é a razão. E certamente o inimigo, o diabo, ele tem interesse em que a marca que nos lembre de termos sido criados à imagem de Deus seja confundida o máximo possível. Daqui a 50 anos, ninguém sabe mais quem é homem, quem é mulher. Por quê? Porque eles mudam demais. Tem uma pessoa que eu conheço aí que trabalha no lugar, aí no restaurante que eu comi, que já faz 1 ano que eu como lá, não sei se é mulher ou se é homem. E aí de mim se perguntar, né? Mas o mundo está caminhando para essas coisas mesmo, tá bom? Vamos parar aqui, semana que vem a gente continua já entrando na história de Abel, Caim, o primeiro filho que nasceu e várias coisas, tá bom?